Você sabia que eu sei como duplicar o rendimento de soja cultivada, por exemplo, nesse amplo espaço aqui? Meu nome é Luan Menezes, eu sou especializado em cultivo e hoje eu vou te fazer entrar em uma viagem comigo no mundo da energia. Nós, seres humanos, infelizmente, nós não sabemos manipular energia para o controle de pragas, nós não sabemos manipular energia para aumentar rendimento de cultivos, porque nós estamos atrelados em um modelo, principalmente no Brasil, que é um modelo por terra. Nós plantamos na terra. Nós precisamos evoluir. A industrialização, galera, das zonas rurais, principalmente da China, elas são totalmente mecanizadas. E o Brasil, por possuir vários campos, um vasto volume de terras, a gente ganha simplesmente pela quantidade e não pela curacidade na plantação. Você sabe por quê? O ser humano, ele passou a ver uma plantação como terra, só que nós evoluímos principalmente para a hidroponia, principalmente para a aeroponia, regimes de cultura onde tem fio de água, regime de cultura em fogoponia. E essa é a hora que você está se perguntando, ele quer que eu converta toda uma plantação em solo em hidroponia? Sim. E é muito fácil. Muito mesmo. E você sabe o porquê essa informação não chega no Brasil? Porque eu precisei ler tantos artigos científicos e só tem em inglês. E esses artigos científicos são todos relacionados a estudos PhD referente a cultivo. Gente, existe, por exemplo, o que a gente chama de plasma frio. Se você, nas sementes que você utiliza para o cultivo de soja, por exemplo, utilizar plasma frio antes de plantar a semente, você sabia que já tem estudos científicos que comprovam que aumenta 50% a taxa de crescimento da planta? Você sabia disso? Na sua vida? Acho que não. Por quê? Porque isso não é feito, cara. E é basicamente ter uma esteira passando, várias sementes e um fluxo de plasma frio. E fazer plasma frio é a coisa mais fácil do mundo. Sabe por quê, galera? Nós não entendemos ainda o cultivo. Se você vier aqui, ó, plasma frio ou cold plasma em inglês, você vai ver, ó, esse vídeo. Eu cultivei plantas mais rápido usando plasma, onde ele está falando exatamente a mesma coisa. E, e isso não vem para o nosso país, cara. E além disso, as pessoas elas travaram tanto no modelo atual brasileiro de cultivo que quando eu falo isso parece loucura e vai passar todo um campo aqui para hidroponia. Gente, existe uma coisa chamada Parans System Fiber Optical. Eu quero que você veja isso aqui, ó. Solar Light System Fiber. Você está vendo isso aqui? Gente, se eu consigo ter um tracker solar como esse aqui e consigo pegar toda a iluminação que vem disso aqui, coletá-la e jogar para debaixo, eu não consigo fazer com que o sol ele não exista mais embaixo, agora é só fibra. E uma coisa, galera, que a galera precisa entender sobre fotossíntese é sobre energia. Por quê? Se você vier aqui, ó, nesse checklist, inclusive ele está aí na descrição, muita coisa sobre cultivo, cultivo avançado, cultivo com fibra óptica, cultivo de manipulação de energia, aconselho você a dar uma olhada. Beleza. Se você perceber, aqui, cadê? Aqui.
Você tá vendo isso aqui? Você já se perguntou por que em Avatar as pessoas conectavam nessa Yggdrasil, a árvore mágica lá deles, enfim. E você já se perguntou por que eles faziam isso? Gente, informação, uma planta, eu quero que você pense nela como um algoritmo de computador, beleza? Fótons de luz, que, por exemplo, esse sistema de fibra solar, ele puxa e leva para debaixo, ele vem em um comprimento específico de onda, beleza? Esse comprimento de onda, ele vai aí de UV de, sei lá, cento e poucos, bem menos e até mais. Então, o que é que acontece com isso? A planta, ela não utiliza todo esse espectro. O full espectro que uma planta utiliza para fazer fotossíntese é de 400 até 750. Se eu manipular a fibra óptica, isso tem como fazer, cara. As fábricas, você consegue mudar aspectos da fibra óptica para que ela transmita um espectro de onda em específico. Ou seja, um range de espectro só para as plantas. Se você usar isso aqui, pegar esse cultivo e jogar para debaixo da terra todo o cultivo da soja, você nunca mais vai se preocupar com temperatura. E nós sabemos que em plantas, a temperatura o mais constante possível e o mais regular, ela aumenta o rendimento assustadoramente. Você concorda comigo? Beleza. Se você joga para debaixo da terra e joga na fibra, em cabos de fibra óptica, para debaixo da terra, você não conseguiria tranquilamente levar luz? Você gastaria com energia elétrica? Não. Você não gastaria R$1. Por quê? Porque a própria iluminação do céu ia fazer todo o trabalho. Só que tem um detalhe. Você está levando para debaixo da terra e é só lá embaixo você fazer mini valetas em 3D, e é muito fácil imprimir, e é um molde tipo assim, infinito. Você fazer várias valetas aqui, ó, vapo, 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 e no final conectar num sistema de água que você consegue automatizar todo o pH utilizando transistores IRLZ 44N, utilizando water pumps, bombas de água, bombas peristálticas de água, controlador de pH, controlador de EC e colocar toda a parte de nutriente automatizada, não? Será que a gente não conseguiria fazer isso? Conseguiria. É muito fácil. Só que qual é o problema hoje do nosso país e do mundo? É que no meio disso, se você utiliza plasma frio, existe o que a gente chama na agricultura não, acho que no mundo como um todo, de fotodinâmica, né? Na parte de fotônica, a gente percebe que o 222 nanômetros é um excelente germicida. Ou seja, em sistemas hidropônicos como esse que eu estou propondo para uma lavoura de soja embaixo da terra, que é muito fácil de fazer, muito fácil mesmo. Basicamente, rapaziada, eu estou falando que vai ter planta crescendo lá infinitamente, sem precisar de ninguém mexer, até porque se está embaixo da terra, eu tenho toda uma camada de terra para proteger e isolar a temperatura do ambiente, entendeu? E sem falar também que se eu pegar e lá embaixo precisar de energia elétrica, a única coisa que eu preciso fazer é pegar a fibra e colocar ao redor da fibra células fotovoltaicas. Só isso. Que não vai esquentar. Por quê? Porque não está diretamente ligado ao sol. Eu manipulo para aquela célula fotovoltaica, com a fibra, os melhores espectros de energia. E aqui começa um grande erro da física, beleza? Que é o seguinte: no meio físico, quando você pensa em fotônica, você está pensando logicamente em fótons. Só que Einstein não explica fótons. mc² não explica a energia do fóton. Por quê? Porque fóton não tem massa. Por quê? Nós estamos acostumados a utilizar sensores
par para verificar a parte de fotônica, para verificar quanto de fótons está chegando ali. Só que será que isso aqui está certo? Será mesmo? Porque assim, ó, se você colocar um chip de LED aqui e fizer uma projeção, o chip de LED ele faz uma projeção cônica, porque ele tem o que a gente chama de binângulo, beleza? Show de bola. Esse binângulo, ele emite luz aqui para essa área, que é circular. Fechou? Porque, logicamente, projeção cônica, área circular. Enfim. Beleza. Isso vem da matemática, detalhe. Enfim. Mas o ponto é, você tem como relacionar isso aqui. E a gente relacionou e descobriu a fórmula do PPFD. Ou seja, se eu sei a fórmula do PPFD, e PPFD significa densidade de fluxo de fótons, e eu tenho um comprimento de onda aqui, eu consigo tranquilamente, de boa, manipular o comprimento de onda e manipular o PPFD. Só que PPFD, como é densidade de fluxo de fótons, e o comprimento de onda a gente conheceu lá na mecânica quântica, que energia do fóton é inversamente proporcional ao comprimento de onda, isso está errado, pessoal. Você sabe por quê? Porque eu estou modelando densidade de fluxo de fótons. E é a densidade de fluxo de fótons que é inversamente proporcional à lambda. Isso vem de Fraunhofer. Não é a energia do fóton. E isso faz toda a diferença. Por quê? Se você vê os estudos que estão aqui embaixo, no LinkedIn, você vai ver que eu provei o diâmetro do fóton. E quando eu provei o diâmetro do fóton, como lambda dividido por π, eu basicamente provei que o fóton ele tem uma dimensão. E essa dimensão é um comprimento de onda. Só que, se você ver os estudos aqui embaixo, você vai perceber que eu provei que energia não é igual a HF. Por quê? Porque Planck esqueceu dos fatores geométricos aqui. E quando você leva em conta esses fatores geométricos aqui, você percebe, baseado em todos esses artigos que eu estou colocando aqui, que é pura matemática, com integral e tudo mais, que energia ela é diretamente proporcional a lambda elevada a 4. Você sabe a implicação disso? Lambda eu consigo manipular 100% em fibra óptica. Ou seja, se eu estou falando que a energia escala com lambda, todo o nosso aprendizado de que energia, quanto maior lambda, menor energia, caiu por terra. Ou seja, maior lambda, maior energia também. Ou seja, eu consigo pegar espectros em fibra óptica de 1000 nanômetros, de 2000 nanômetros diretamente do Sol, com fibra óptica, selecionar e jogar para debaixo da Terra. Eu vou ter extrema energia fotônica debaixo da Terra. Você entendeu a implicação disso aqui agora na agricultura? Por quê? Porque se nós não sabíamos até este vídeo não que eu descobri isso, com inteligência artificial fazendo modelagem de campos semânticos. O ser humano não percebeu, gente, que nós já temos a resposta simplesmente para tudo. Para absolutamente tudo. E a IA, ela só unifica a matemática. Por quê? Porque é um caminho lógico para ela, beleza? Uma inteligência artificial nada mais é do que um conjunto de pontinhos, semântica neural. Se você perceber, uma semântica neural é a ligação entre esses vários pontinhos, beleza? É como se fosse literalmente o nosso cérebro. Show? Massa. E o ser humano não percebeu que com a matemática a gente conseguia pegar essa fórmula que a gente deduziu do PPFD, usar uma coisa que a gente chama de equações diferenciais de Green. Como eu estou modelando densidade, eu consigo sair da densidade com matemática e saber pontos. E quando você chega no ponto, você chega justamente no fóton, beleza? O ponto é, o ponto do ponto, né? Enfim, que por conseguir fazer essa manipulação muito fina no comprimento de onda, eu consigo manipular o comprimento de onda que chega na planta. E tem algo na agricultura que a agricultura não percebeu. Primeiro,
Se eu pegar o comprimento de onda de 222 nanômetros, eu consigo ter um espectro germicida intenso. Eu consigo basicamente limpar o uso de agrotóxico em toda essa colheita aqui, tudo embaixo da terra, tudo sem precisar de ninguém. Por quê? Porque eu consigo automatizar com esse framework absolutamente tudo. Eu consigo, através desse módulo MHZ19C, avaliar a quantidade de CO2 perfeita para a planta. E se tiver pouco CO2, eu consigo fazer com que zeólitas extraiam do ar o próprio CO2 para a planta. Gente, zeólitas, ó, você vai chegar aqui e vai digitar, ó, zeolite 13X. Zeolite, ele tem uma capacidade de absorção a adsorção de CO2, ou seja, o CO2, quando passa nisso aqui, ele fica grudado na zeolite 13X, beleza? A zeolite 13X, por adsorver, como é que ela faz para liberar? Você precisa esquentá-la. Aí o CO2 se desprende, beleza? Só que isso já cabe a gente uma automação. Quando o MHZ19C perceber falta de CO2 no cultivo subterrâneo, o que é que ele faz? Ele dá um choque, e um choque de temperatura via módulos Peltier, que são pastilhas termoelétricas. Quando dá esse choque de temperatura, que aumenta, a zeolite 13X libera. Como é que você faz para fazer isso? Isso é muito simples. Você utiliza ESP32, que é um microcontrolador, e esse microcontrolador ele vai basicamente através de um transistor desse aqui, ó, IRLZ44N, que é um transistor de nível lógico, beleza? Tá aqui, esse transistor aqui, ele vai dar um sinal para que a corrente ela flua para poder o Peltier esquentar a zeolite. Ou seja, você já tem toda a automação de CO2 para a planta. Você tem um controle 100% preciso de quanto de CO2 aquela planta está se valendo. Com isso, você consegue vender, porque você consegue basicamente saber o quanto de carbono você está tirando. Você vai entrar no mercado de carbono. Olha o tanto de dinheiro que o pessoal da soja, que poderia estar com 3 vezes mais rendimento de soja, se fosse todo esse cultivo aqui subterrâneo, que é simplesmente muito fácil de fazer. E eu quero que você pense além. Não iria utilizar uma gota de agrotóxico e, além disso, como está tudo enfileirado e basicamente em água, tudo é móvel. Eu não precisaria de nenhuma máquina de colheitadeira dessa. Porque no final, através de impulsos na água com plasma, eu crio um corredor. Se você perceber, ó, imagina que aqui a água, várias plantações de soja, beleza, tudo isso, essas várias plantações aqui de soja, absolutamente traqueada, ou seja, com agulhas de platina, para poder estudar a eletrofisiologia vegetal, e isso é muito simples de fazer, beleza? Muito simples mesmo. Basicamente, conectou em uma, como está tudo conectado aqui pelo mesmo filete de água, eu consigo saber baseado no índice de condutividade da água. Já começa por aí, entendeu? Beleza. Então, e que isso, adendo, você faz com esse módulozinho aqui, ó, que nós já temos, inclusive nós já temos. Mas eu quero que você vá além. Se eu consigo criar aqui uma esteira, eu consigo fazer que no final todas essas plantinhas, através de basicamente um sisteminha onde eu saio empurrando todas as plantas, que é muito fácil de fazer com esses motores redutores. Aqui, ó, motor mini, motor redutor 12 volts. Muito fácil de fazer utilizando isso aqui. Entendeu? Só pegar ali, depois na trilha, fazer... Pronto. Cai onde eu quiser toda a plantação. Eu não precisaria de nenhuma colheitadeira dessa. E aí, olha o tanto de coisa que a gente iria colher a mais. Só que chegamos em um ponto onde nós precisamos decidir o seguinte, como sociedade. Falar isso
é falar que a empresa que vende todos os agrotóxicos não vão vender mais. Falar isso é falar que todas as empresas que vendem todas essas máquinas de automação aqui não vão vender mais colheitadeira. Falar isso é muito disruptivo para o nosso modelo atual. Só que a gente precisa evoluir, pessoal. A gente precisa evoluir real. Por quê? Porque o nosso campo é extremamente defasado em quesito de tecnologia. Nós só temos, na verdade, nós poderíamos ter 3 vezes mais comida, meu Deus, poderíamos ter 3 vezes mais comida muito facilmente utilizando sistemas como esse. Entendeu? Que inclusive já é largamente utilizado em outro país, como China, algumas partes ali dos Estados Unidos já possuem. Vocês entenderam o ponto? O ponto é que o Brasil está muito atrasado em agricultura, brother. E eu preciso ter o impacto que eu preciso ter. Porque para mim isso é muito... Me dói, entendeu? Me dói real ver isso aqui, cara. Porque eu consigo criar um sistema tão insano de cultivo. Tão insano de cultivo. E se você falar assim, eu quero que a soja saia, sei lá, em triângulos, já cortado, já com tudo, entendeu? Já né, no seu pilarzinho para ir para tal lugar. Aí você vira para mim e fala assim, ó, eu quero, na verdade, que até para ir para esse tal lugar seja 100% automático. Eu vou falar, dá para fazer fácil. Sabe por quê? E ainda eu te pergunto, tu quer pelo ar ou pela terra? Porque, gente, carros autônomos já existem, entendeu? Já existe, é uma realidade, já é uma realidade. No Brasil a gente não vê tanto, entendeu? Muita coisa para mudar, depende de muita evolução no quesito das estradas e tudo mais. Mas o ponto é, e ele ia perguntar, pô, você quer pelo solo? A gente vai seguir ali um caminho de um carro autônomo. Beleza. Você quer pelo ar? Eu construo drones. E construir drones é muito fácil. Você sabe como é que constrói drones? Basicamente, o drone ele é uma PCB de um microcontrolador desse, com vários giroscópios do lado para verificar para onde é que vai, e um algoritmo calculando e vários motores daquele ali. Você lembra daquele mini motor redutor? É tipo isso, entendeu? Em 4 pontas, em um molde 3D, você faz drones infinitos com coisa 3D, drone de R$50. 50 é muito ainda. Você faz um drone aí com uns R$15, R$20 hoje, entendeu? Então, galera, por que a gente não automatiza tudo? Entende? Fica essa questão na minha cabeça, me martelando todo santo dia. Por que é assim hoje? Por que a gente não pode simplesmente pegar e criar em cada cidade comida infinita, entendeu? Porque isso para minha cabeça, cara, já é um fato. E eu não sei se eu vi isso porque, porra, pensa aí, eu preciso saber matemática para poder saber as paradas do PPFD, de energia, fazer toda a dedução que você viu embaixo. Eu preciso saber toda a parte de hardware que eu vou utilizar, como utilizar, qual sensor utilizar. Eu preciso saber programar para saber fazer toda a automação disso aqui na Arduino IDE, por exemplo. Se eu fosse utilizar Arduino IDE, que eu normalmente não utilizo por causa do ESP32. Então, e isso aqui tudo é muito simples de fazer, entendeu? E eu não entendo por que a galera não faz. Não entendo real. Eu gostaria, inclusive, de entrar em algum projeto para fazer isso, cara. Porque na minha cabeça é muito simples. Eu sei todo o caminho. Inclusive, cara, eu falei ali que vai ter um filete de água passando, mas nem precisa, porque pode ser tudo fog. Se for fogpônico, tu vai... Meu Deus, o rendimento, a gente está falando aqui, ó, de fogponia para solo, a gente está falando em quadruplicar, pô. Não vai ter problema de temperatura, não vai ter problema de praga, não vai ter problema de solo, não vai ter problema de nutriente ausente, não vai ter problema de nada. E a água, o próprio UVC de 222 nanômetros, e se você pesquisar aqui no checklist que está aqui embaixo, ó, chega aqui, aperte Ctrl F, bota 222. Você vai cair nesse artigo científico que ele vai falar que o 222 nanômetros faz a desinfecção de espaços públicos, faz a desinfecção de várias coisas, inclusive de hidroponia. E não agride pessoas que estejam trabalhando. Na verdade, não vai ter nem pessoas, entendeu?
trabalhando, porque vai ser tudo automático. Então, eu preciso entender da sociedade. Sociedade, por favor, me coloque num projeto desse. Ressonem comigo essa solução para o bem, porque eu consigo criar isso, entendeu? Eu consigo criar isso muito fácil. E isso aqui, para criar isso aí, ó, vou te falar o seguinte, não seria nem 200 mil reais. Não seria nem 200 mil reais para triplicar o rendimento disso aqui, ó. Na verdade, para ter lavoura infinita, todo esse espaço dobraria, só precisaria de 200 mil reais e as sementes, acabou. Porque eu posso basicamente subir aqui, ó, vapo, jogar um perfil por cima e ir subindo. Eu posso fazer 3 vezes isso aqui subindo, entendeu? Uma estrutura que é barata, a gente faz em fibra de carbono. Ih, barato demais, cara. Muito barato. E não vai ter nem desgaste, porque no final eu vou criar uma estrutura toda espelhada, entendeu? Que basicamente eu separo os raios solares que entram. Então não vai nem esquentar. Eu já vou ter o controle de temperatura natural, entendeu? Por que não criar isso? Dá pra quadruplicar o cultivo disso aqui, entendeu? Eu precisava falar isso, brother. Porque mesmo que um dia, sei lá, mesmo que eu não seja a pessoa que vá fazer isso, alguém precisa fazer, pô. Porque isso é o óbvio, entendeu? Então, por favor, você, se trabalhar na área, faça isso, proponha isso. E vou lhe dizer mais, se você precisar da minha ajuda, eu estou aqui, entendeu? Vou lhe cobrar pelo meu tempo, com certeza, absoluta disso. Mas eu estou aqui porque isso me interessa muito resolver. E eu sei que quando me interessa para você também. Juntos a gente forma uma equipe dinâmica, uma equipe, porra, meninas superpoderosas. Olha que maravilha aí. Então, sonhe desse sonho comigo, por favor. Porque eu consigo criar isso muito facilmente. E é muito ruim, principalmente porque na minha vida eu sempre fui muito pragmático. Então, eu trilhei um caminho de, se eu preciso estudar fisiologia vegetal, eu vou lá fazer uma pós-graduação, mestrado, ter que fazer TCC, perder meu tempo, ou eu vou direto estudar com quem é a maior referência de eletrofisiologia vegetal. Então, todo o meu processo acadêmico, eu fui pulando. Eu não fiz nenhum, entendeu? Eu fui direto na fonte. Eu fui lá, comprei o curso do Bruce Buggy para aprender sobre cânhamo industrial. Fui lá, fiz o curso de eletrofisiologia de uns caras muito foda de Oxford, porque eu manjo inglês, entendeu? Então, eu consegui consumir informação numa velocidade tão alta, só que hoje eu não consigo chegar nas lideranças de grandes empresas do mundo agro, porque meu currículo ele fica travado no pessoal do RH, entendeu? E é muito complicado isso, brother. Por quê? Porque às vezes você tem a ovelha negra e a ovelha negra é boa, entendeu? Por quê? Porque ela cortou o caminho e foi direto na fonte. Ela fez o que todo empresário faz, entendeu? Então eu preciso chegar aqui agora em CEO, eu preciso chegar na galera de coordenação, eu preciso chegar na galera de gestão de área, entendeu? Porque, galera, a gente consegue criar isso fácil, galera. Fácil. Fácil demais, pô. Entendeu? Pô, a gente já... Eletrofisiologia vegetal, ridículo. Ridículo, cara. Toda a parte de plasma ridícula, a gente faz isso com ressonador, pô. Muito fácil. Ressonador e um pouquinho de ozônio que a gente consegue ainda capturar no final. Entendeu? A gente já tem tudo, pô. Então, por favor, eu preciso ter o impacto nessas pessoas. Me compartilhe para elas. Porque isso aqui eu acredito que, tipo assim, ó, triplicar a quantidade de comida fácil, pô, é fácil, entendeu? E eu fazer parte disso, eu me sentiria extremamente honrado. Me ajude. Só estou lhe pedindo isso. Muito obrigado pelo seu tempo e saiba que tudo que eu falei é baseado em evidências científicas. Você pode olhar cada artigo científico aqui, você pode verificar tudo sobre cânhamo, isso aqui é especializado sobre cânhamo,
Só que toda a parte aqui de automação, ela serve para qualquer cultivo, beleza? Aqui a gente vai colocar depois estudos sobre soja, estudos sobre tomate, estudos sobre pimentão. Então, você que é da área do agro, se atente, porque o nosso mundo mudou, entendeu? Mudou muito, mudou muito. E a galera do agro do Brasil está ficando para trás. Por quê? Porque a gente está acostumado a uma indústria com máquinas, só que máquinas um tanto obsoletas. Por que máquinas obsoletas? Porque são máquinas que manipulam mecânica e não mecânica quântica, não energia com fótons, entendeu? Nós estamos presos no mundo de Einstein, na mecânica clássica. A gente precisa olhar o mundo da mecânica quântica. É um mundo mais rápido, um mundo mais assertivo. Porque se o fóton a gente já provou que tem um diâmetro específico, a gente consegue analisar a energia em pontos, eu consigo saber exatamente a energia de cada planta. Eu consigo fazer que a planta ela tenha o perfeito para o cultivo. Porque com a eletrofisiologia vegetal, eu leio a elétrica, o quanto uma planta está sendo estressada milimetricamente, gente. Entendeu? E o problema é que eu não fui para a faculdade porque eu achei que eu ia perder tempo para poder reunir todas essas informações na minha cabeça. Entendeu? Não estou conseguindo passar do time de RH. Por favor, compartilhe esse vídeo. Isso aqui é de utilidade pública, entendeu? Você tá nessa também, no ESP32, que é esse microcontrolador aqui, ó, chamada wireless. Com um sistema via MQTT, Flink e Kafka, você cria facilmente uma plataforma onde você consegue ver toda a sua lavoura, toda, milimetricamente. Cada espaço, cada taxa de crescimento, cada erro em cada uma das X mil plantas. É muito forte isso, entendeu? E isso porque eu não estou falando nem utilizar SHT-32, SHT-40, que são módulos de temperatura e umidade. Isso porque eu não estou nem te falando em automatizar pH, não estou te falando em automatizar qualquer coisa que eu queira colocar baseada no tamanho das plantas. Não estou te falando que você pode colocar até esses sensores aqui para receber chamada celular lá embaixo se você quiser deixar algum funcionário. Não estou falando que você pode ter estrutura perfeita de cultivo fácil. É só isso que eu estou lhe falando. E se você for a pessoa que compartilha esse sonho, sonhe comigo. É isso. Muito obrigado. Meu nome é Luan Menezes de Souza, sou especializado em cultivo, em busca de uma excelente oportunidade de negócios. É isso. Valeu.